Salve, rapaziada. Beleza? Tudo bem com vocês? Pô, Thiago dos Santos aqui para dar um alô para vocês. Hoje serei eu sozinho novamente na apresentação aqui, porque nosso mano Vitor tá trabalhando mais do que o Julius. E então eu vou tentar fazer esse episódio o mais perfeito possível na ausência dele. E o recadinho básico, quais são os primeiros na ordem mesmo? Aí, valeu. Eu tô falando pra você, sozinho é difícil, cara. Sozinho é complicado fazer a vez do Vitor aqui, ó. Galera, se inscreve no nosso canal lá, dá um joinha, ativa o sininho pra receber as notificações. Se não conseguir ficar assistindo o nosso YouTube lá, o nosso YouTube com frequência, a gente tá no Spotify, tá com um pouquinho de defasagem lá, mas a gente vai alinhar direitinho. Escuta a gente lá no Spotify e segue o nosso trabalho, porque a gente agradece demais, a gente gosta do que faz. E como a gente gosta do que faz e vocês gostam do que a gente faz, mano, ajuda a gente no nosso Pix aqui embaixo aqui, tá certinho? Aí, ó. Mano, qualquer quantidade que vocês conseguirem ajudar, a gente vai ser muito grato. A gente vai conseguir fazer isso aqui por sei lá quanto tempo vocês quiserem. Beleza? Firmeza? Bom, Luquinha, solta a vinheta. Rebenta, jovem. Bom, nossa convidada de hoje, vocês sabem quem é, óbvio, porque vocês clicaram aí pra assistir, vocês viram o nome dela. O que eu posso dizer? Eu não sei nem como começar, porque ela é apresentadora, ela tem um podcast agora, não tão recente, mas é um podcast muito bom até. Ela é, mano, é um dos maiores nomes do rap do Vale aqui, se não o maior. E, bom, obviamente vocês sabem do que eu tô falando, né? Meire de origem. Ai, E sensação. isso aí foi só uma apresentação rápida, viu, gente? Porque ela vai trocar ideia aqui, então vocês vão ver quem que é essa gigante aqui. Meire, Muito bom. bem-vinda. Obrigada. Hoje eu tô aqui, né, na outra posição, sendo entrevistada. Isso é bem interessante também. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo espaço aqui, um espaço para dar voz, né? Pessoas pretas, corpos pretos da nossa região aqui. E de fora também, que a gente estava falando sobre isso, né? Nos bastidores, muito importante. Pô, Parabéns. valeu, bom demais. Fala um pouquinho da sua história, da sua vida, como que você começou na área artística, um pouco sobre quem é a Meire. Bom, vamos lá. Essa coisa artística, ela já vem de família, né? Assim, eu fui atravessada muito nova, assim, meu pai é um homem, era, né, falecido já, um homem baiano, um homem preto, né, e baiano, enfim. E ele já fazia apresentação, ele cantava também, ele tocava alguns instrumentos, né? Ele tocava em bar, tocava teclado, cantava forró, cantava outras musicalidades também. E a minha mãe é evangélica, e sempre foi de igreja. Então, era muito essa. Eu me lembro muito, assim, na infância, do tempo que eu morei com eles, porque eu morei muito pouco tempo com eles, né? Eu fui criada por outras famílias, eu tenho muitas mães. Mas o tempo que eu morei com eles, eu lembro muito que era essa dualidade, assim, né? Muito gospel, muito louvor. Na época era os bolachão, né? Vinil. Então tinha assim, era separado, né? Tinha um rackzinho aqui desse lado de cá, era só os gospel, né? Os louvores, assim, vários vinis de louvor. Do outro lado, os vinis do meu pai. Aí tinha muito Tim Maia, tinha disco do Skank, tinha disco de. Nossa, tinha disco pra caramba, assim. Muita musicalidade. Então, inevitavelmente, eu fui atravessada. E aí eu ia muitas vezes nos bares com meu pai. E aí tava ali com ele, cantava e tudo mais, e, né, me integrava de alguma forma, embora num contexto bem complicado, mas eu também estava na igreja com a minha mãe, então eu participei de coral, eu fui regente de criança na igreja, eh, enfim, uma série de coisas. E aí em casa todo mundo canta ou toca, né? Eu tenho mais dois irmãos, a minha irmã toca piano, canta também muito bem, o meu irmão toca violão, canta também, mas ele é bem aprofundado no violão, e minha mãe canta também, né? Então, assim, a música, essa coisa artística sempre foi uma coisa que sempre teve dentro de casa. E quando eu saí, inevitavelmente, né, ficou intrínseco mesmo, assim, ficou em mim, assim, essa coisa. Então, ela sempre me acompanhou.
Tanto que, assim, a ideia do meu pai era que a gente fosse um trio sertanejo, né? Antes, eu e minha irmã, o meu nome de batismo é Cimeire e a minha irmã é Simara, no Tá vendo? papo. Ó, ia sair antes dessa dupla que vocês É, conhecem aí. eu falo que foi elas que copiaram a gente, que elas são mais jovens. E o meu irmão é Silas. Então, é. Então a gente foi muito. A gente perdeu muito material, mas a gente tinha muita fita gravada, assim, cassete, né, na época. Que minha tia, porque minha família por parte de mãe também, assim, é bem da igreja, então é bem ligada a essa coisa da música, porque dentro da igreja a música é muito presente, né? Sobretudo a Assembleia, né? É, Ah, Assembleia. E eu passei por todas essas, Quadrangular, enfim, passei por todas essas igrejas. Hoje eu tenho propriedade para falar mal, inclusive, elas bom, se abafado. for pra falar mal, a gente tá no lugar. Não no lugar certo, porque o podcast não é pra isso, viu, gente? Mas tá com a pessoa certa, pelo menos. Então. Mas, assim, falar também da parte boa, né? Porque isso também me forjou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, se não fosse possivelmente essa ligação, essa conexão que eu tive ali dentro das igrejas com o louvor, e sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu escolhi a igreja, assim, quando eu era adolescente e tudo mais, não era nem por outras coisas, era pelo louvor, assim, eu ia ver como que era, assim, o louvor da igreja, aí eu falava, ah, bateu, vou ficar aqui. E o meu rap também veio muito nessa pegada. Depois, quando eu comecei a cantar rap, é, em uma fase da vida bem conturbada, assim, eu fui meio que arrastada para a igreja e lá aconteceu um movimento. Era uma igreja que se chamava Renascer em Cristo. E lá aconteceu um movimento muito forte, assim, de hip hop. E foi isso que me chamou a atenção. E foi por esse viés, assim, que eu fui conseguindo abraçar mais e cantar, e, enfim. E aí, assim, a igreja não ficou, mas o hip hop ficou, graças a Deus. É, mas é isso, assim, foi todo esse contexto, assim, eu não tive muita, não conhecia a família do meu pai, eu fui conhecer minha avó em 2018, a mãe dele, no caso, né, mas eu conheci ela, passou 3 meses, ela morreu. E conheci uma irmã dele também, em 2018, mas daí passou 2 meses, ela também faleceu. Então, tipo assim, não tive muita conexão. E agora, em 2023, eu fui participar de um fórum da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop em Brasília e consegui conhecer meu tio, que é irmão do meu pai, assim, bem legal, assim, Nossa. inclusive, Que foi... também é do cenário, assim, da música. Então, eles são todos são acometidos porque é isso, né? A Bahia de Todos os Santos, a Bahia é essa junção, né? Então, é povo preto com indígena, né? Com originário. Então, assim, é inevitável que as culturas, né, A atravessem Bahia é um esses caldeirão corpos, né? de cultura. Então é inevitável que atravesse esses corpos. Mas é isso aí, tô aqui até hoje Caramba. fazendo isso. Bom, você nasceu marcada pra música já, né? Tipo, já era seu destino, parece. Pode-se dizer que era, mas eu acho que a gente também, a gente assume, sabe, essa responsa, se quiser ou não. Eu acho que todo mundo tem talento, algum talento, mesmo que não seja de repente para música em específico, mas a música ela é uma comunicação, né? A gente se comunica a partir da música muito bem e para a música acontecer não basta só o cantar, né? Sim. Então você tem uma pessoa que vai, no caso do rap, uma pessoa que vai fazer um beat, né? De repente uma banda que vai tocar isso, vai tocar aquilo, um engenheiro de som que de repente vai ajustar ali tudo. Então a música envolve muitos profissionais, né? Então eu acho que eu assumi meio que esse compromisso com cantar, né? Mas poderia ser outras coisas também, mas eu acho que foi o que eu gosto muito de falar, né? Dá pra perceber. Perfeito, viu? Perfeito. Eu E não posso aí, reclamar. Eu gosto muito de ouvir, então a gente tá junto. então é isso, mas ela ficou em mim, assim, e tá, assim, e vai É, ficar. você também é produtora, né? Eu produzo, mas eu falo que eu não sou, eu estou, Ah, né? entendi. Eu sou MC, eu sou cantora, mas eu estou produtora porque não teve muito saída, vamos dizer assim, né? A gente no hip hop, no rap, as mulheres, sobretudo, a gente teve que criar os nossos próprios espaços, porque nada foi dado para nós, né? Então, assim, eu acabei começando a fazer produção para poder cantar.
Então tudo tá ligado à música, como eu te falei, né? É toda uma pirâmide, é todo, né, um ciclo, assim, que no final das contas é música também. Então eu comecei a fazer produção, e aí, como eu faço parte do movimento hip hop, que tem, né, na sua essência os 5 pilares, né, os 5 elementos pilares, que é o break, o grafite, o DJ, né, e o rap e o conhecimento, eu entendi que não dava para fazer um evento que só tivesse música, por exemplo, né, como algumas pessoas chamavam, né, movimento rap, porque não, na minha cabeça, pelo menos, não se separa uma coisa da outra. Então, acabei por fazer produções que envolvessem esses 5 pilares, né? Fundamentais da cultura hip hop. E aí, tô fazendo isso até hoje. A primeira produção que eu fiz, assim, que eu afirmo que foi uma produção minha, assim mesmo, foi em 2010, juntamente com outras mulheres. A gente até ocupou a faculdade que hoje eu estudo, né, a Anhanguera. A gente conseguiu, assim, a chave da faculdade inteira e a gente fez um fórum, foi o primeiro fórum de hip hop daqui do Vale do Paraíba, Que né? massa. E de lá para cá a gente entendeu que era possível fazer e criar esses espaços não só para gente, né, não só para mim, mas para outras mulheres também, meninas, monas, pessoas que eventualmente queriam, que já eram ligadas à música ou fazer artístico, seja ele qual for, mas que não tinham esses O seu espaços. espaço devido, né? É, Massa. Mas assim, só um comentário sobre a arte, voltando um pouquinho nesse começo. Assim, você falou uma coisa que eu, pensando aqui, faz todo sentido. Tem gente que acha que não nasceu artista ou que não nasceu pra ser artista. Sendo que eu acredito que todo mundo é artista. Você gosta de música, filme, livro, sim, etc. Você é artista, você tem alma de artista. sim, Você pode não escrever tão bem, não cantar tão bem, não desenhar tão bem, mas você às vezes pode ser um ótimo empresário para aquele desenhista. Então você vai estar envolvido na arte sim, de uma forma ou de outra. sim. Então é só para tirar esse estigma de que você não é artista, porque você é artista, Exatamente. velho. Quem trabalha com moda, né? Poxa, quem trabalha com cabelo, trançando, arrumando e lá, lá, lá. Eu acho que é isso, né? A gente foi criado dentro de uma sociedade que entende-se arte se você canta, ou se você dança, ou se você é atriz, ator, quando na realidade não, né? Uma pessoa que faz um pano de prato, que borda, né? Uma pessoa. Então, a arte, ela é muito grande. Tudo é E, arte. e Isso que a sempre, gente está fazendo aqui é e arte, sempre né? colocando a arte como um plano de fundo, sempre um segundo plano. Aí Sim, ninguém dá tanto interesse assim. sim, Aí sim, fica difícil esse entendimento do que é arte, né? exatamente. Massa. Alguém, né, que desenhou isso aqui, olha que coisa Porra, maravilhosa, né? Então, valeu. assim, baita artista, né? Aliás, de quem que é? O desenho é meu. É seu? Parabéns Valeu. aí. Entendeu? Então é sobre isso, né? Acho que tudo, né, quem fez aqui, Sim. olha, pra você vê é muita coisa, né? A arte ela tá em tudo. Mas o que acontece com as pessoas, sobretudo pessoas pobres e pessoas pretas, né? Porque infelizmente a grande maioria, né, da massa das pessoas das periferias são pessoas pretas ainda, né? Infelizmente. Mas essas pessoas, elas não têm estímulo, né? Então acaba que ela fica com aquele dom, muitas vezes, que você vai num bar, por exemplo, num boteco, tá cheio de artista. Você ia falar, pode falar. À vontade. Enfim, dialeto. Palavrão não. Você tá em casa, fica à Mas é vontade. isso. Tá cheio de artista foda, assim, tipo, esses tempos mesmo, eu, a Aura, as meninas da Aura tava com o violão dela e a gente parou a Loucas, enfim, a Nani, a gente parou num bar e aí, tipo, do nada, um tiozão, negão, assim, pá, não sei o que, posso? Pegou o bar e a gente tava tomando umas brejas e tome cantar e o tiozão tocou. E assim, e quando a gente chegou, ele tava simplesmente assim, ó, com um copo assim, sabe? Então, assim, muitas pessoas às vezes frustradas porque a gente não tem esse incentivo. O sistema capitalista, ele coloca a gente nessa massa mesmo, assim, né, de manobra mesmo, assim, né? E faz com que a gente ache que a gente veio para esse mundo só para trabalhar, produzir, seja produzir para o capitalismo, seja produzir filho, né? E ficar nesse looping de autossustento, né? A gente até se culpa por passar, às vezes, um dia improdutivo. Sim. Às vezes, hoje eu não tenho Sim, você nada, vai não vou tirar um fazer cochilo à nada, tarde, você fala, putz, era para eu estar. sabe? Porque é esse molde
que o sistema capitalista quer fazer com que a gente acredite. Por isso, não acreditem nisso, né? Não acreditem nisso. O ócio, inclusive, ele é super importante, né? O ócio, ele é criativo. Sim. É aquele momento que você para e a gente tem perdido a nossa criatividade. Eu falo de grandes nomes da arte, por exemplo, contemporânea e etc., e da arte anterior mesmo, desde da era rupestre ali, os caras ficavam fazendo o quê? Ah, vou... E você vai ver, vou desenhar aqui na parede. E você vai ver, tipo assim, são coisas incríveis e que se comunica com a gente hoje. Mas hoje a gente não tem o tempo para ler um livro, cara. Tipo assim, tipo... A gente não tá tendo tempo para fazer mais nada, né? Então, assim, a gente precisa voltar, né, para dentro e entender que o nosso corpo, a nossa mente, para ela conseguir criar, a gente precisa desse ócio, a gente precisa respeitar esse tempo. Se tem um tempinho ali, vai tirar um cochilo, tira. Esses dias eu conversava com uma amiga que ela me falou uma coisa muito interessante. Eu até fui buscar a Bárbara Bá. Beijo, Bá. E a gente estava conversando sobre isso, sobre esse ócio, o quanto que isso é produtivo, né? E tem alguns lugares que... E tem eu não me lembro agora, não me recordo agora, mas tem um tipo de específico que grandes artistas utilizaram ou utilizam, que é esse sono, parece que é 20 minutos, meia hora, e quando você acorda desse sono específico, antes de você entrar no REM, é o momento que a sua mente está produzindo melhor. Saca? Então, assim, olha como isso é fascinante, né? E aí Mas você vê, o filho do boy, ele, desde do prezinho, ele é incentivado a fazer capoeira, a fazer desenho, a fazer isso, a fazer aquilo e tudo mais. Então, ele vai se desenvolvendo aquilo que já tá nele. E com a gente é o inverso. É o inverso? Com a gente, desde pequeno, é ensinado que você tem que aprender a trabalhar, seja dentro ou fora de casa, para quando chegar na idade você já saber o que fazer, para já saber o que você quer fazer. Exatamente. E a gente não tem tempo de lazer, não tem nem tempo de sim. ser a criança ou adolescente. E até na escola mesmo. Minha mãe fala que na época dela escolar, a minha mãe, ela não chegou a se formar, mas acho que ela fez até a 6ª série, se não me falha a memória. E ela fala que na época dela, minha mãe tem 66 anos. E ela fala que... 67, fez agora. E ela fala que na época dela, na escola, você aprendia 2 línguas, era obrigatório. Inclusive tinha mandarim. Caramba! Entendeu? Na época da minha mãe era o Escola francês. escola particular não, escola pública, que minha mãe muito pobre, e tinha artes, que não era só essa aula artes, era artes diversas, que daí você ia desenvolver. Então você vai aprender a tocar um piano, né, um violão, um negócio, enfim. Então, assim, e eles foram tirando, né? Hoje a grade curricular do aluno, você vê, né? Tem sido feito projetos para melhorar isso, né? Eu vejo que a esquerda aí tem feito bastante projetos dentro dessa perspectiva, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque realmente, se você desenvolve esses dons desde pequeno, não significa que, mas não é o meu sonho, não é o meu sonho para o meu filho, não é o sonho do meu filho ser artista a vida inteira. Só que a arte, ela te ajuda em outros processos da sua vida, né? Ela te ajuda em outros processos. Eu conheço inúmeras pessoas que foi fazer teatro para conseguir chegar num tribunal e falar. A galera tem essa ideia de que fazer arte, ela vai virar artista ou coisa assim, é justamente por não entender o que a arte faz pra gente. Mas é a manobra do sistema. Exato, né? exato, porque Tipo, a população tem que viver no preto e branco. Não pode ter cinza, não pode ter outras cores. Não pode colorir, né? Tem que ser mecânica, porque é mais fácil de controlar a população quando ela é assim. E quando a gente entende que a arte é para justamente trabalhar a nossa criatividade, que pode ser útil em qualquer ramo da sua vida. Então, a galera precisava abrir um pouco mais a mente e entender que a arte é importante não só para me divertir quando eu tô assistindo um filme. E a arte é libertadora, né? Então, Sim. assim, o sistema, ele não quer que você liberte sua mente, porque justamente para te controlar, né? Então, quando você começa a fazer arte, você pode ver uma pessoa que ela é artista e às vezes é um boy, mas ele tem um pensamento crítico, né? Talvez ele não vá utilizar aquilo da maneira mais coerente ou não, mas eu vejo, assim, várias pessoas que têm um pensamento crítico, mas que veio a partir da arte. Se você é um favelado, como eu fui favelada minha vida inteira, você acaba tendo por si só um pensamento crítico. Pô, tô aqui, mas por que eu tô aqui?
que eu tô fazendo aqui? Mas por que, né? E aí você começa a questionar, e aí Uhum. você vai brigar pelos seus direitos. Então eles não querem isso, eles querem você ali com o cabrestinho. Então, assim, na minha visão, todo mundo fazer arte e terapia. É, terapia sempre, é É importante pra isso. caramba. É, a gente que é da mesma idade, a gente, talvez você tenha a mesma visão que eu. Como você disse que na escola da sua mãe tinha dois idiomas, e hoje não se vê mais isso, assim como da nossa época de moleque, assim, a gente via tanta coisa relacionada a pensamento crítico que a gente não vê hoje. Sim. E parece que a população hoje está perdendo mais e mais do seu senso crítico. Que tá muito relacionada a isso, sabe? Tá É, muito relacionada a, tipo, a fechar a visão das sim. pessoas. É, você vê São José mesmo, né? Um ótimo Recentemente exemplo. a gente teve aí livro sendo boicotado de prateleira de escola. Gente, livro é para estar lá, o pensamento crítico precisa existir, entendeu? Aí você vê esse conservadorismo, né, que faz com que o professor não possa falar sobre pautas que são importantíssimas. Todos nós somos seres políticos. E aí eu não estou falando de partidário, né, de partido, né? Eu acho que isso é uma conversa que você vai tendo conforme a pessoa vai ficando mais Sim. adulta de fato, vai entendendo, né? Melhor, e é uma escolha. Tudo bem. Mas o ser político, todos nós somos, e sobretudo a gente que é da periferia. Então, a escola pública não poder. Os professores terem essa limitação para falar sobre política, isso é um absurdo, porque é um passo muito largo lá para trás. Justamente porque você forma pessoas que não consegue ser um sujeito de direito, né? Entender o seu lugar nessa terra, o que precisa ser feito, o que ela tem de direito, né? Enfim, política é tudo isso, né? Eu costumo falar, né, assim, para pessoas mais velhas, quando você vai num mercado e você questiona, nossa, mas por que aqui tá tal valor? Por que isso aqui? Isso você tá fazendo política, né? Quando você vai num SUS lá, hoje na rede social, tem um monte de gente fazendo política na rede social. Ah, vamos denunciar aqui, né, o saneamento básico que está ruim, a luz que não está chegando, a água que não está chegando, ou vamos denunciar aqui, fui no hospital, o médico tratou assim, tudo isso é política, né? E aí você não poder. Quem que são essas pessoas que a gente está formando, né? Eu fico assim preocupada, né, com a formação dessa molecada que está vindo agora, daqui 20 anos como é que vai ser, né? A sorte é que a gente tem muitos artistas, né? Muitas pessoas. Como é que fala? Sendo resistência, né? Então professores que estão diretamente ligados a esse pensamento crítico e que, né, assim, que sorte. Porque também, em contrapartida, se você for ver, na nossa época de escola, eu nunca tive uma professora ou professor preto. Nunca. Eu também. Tudo bem que eu estudei muito pouco, Eu fiz até tive um. sexta série e fui me formar depois de mais velha. Eu tive um professor no ginásio, na época ginásio. Eu tive um professor só, depois nunca mais tive nenhum. Eu nunca tive. E as pessoas que trabalhavam na minha escola, que eram pessoas pretas, elas não trabalhavam em cargos de poder, né? Uma era merendeira, tinha uma outra que era secretária, que inclusive eu encontrei com elas, eu dei uma aula esses tempos agora no Sesc para uma delas, que era a nossa merendeira lá, e a irmã era. E ela lembrou de você. Lembrou de Pô, mim isso, na isso é hora. satisfação incrível, né? Aham. Eu falei, passada, olha. Tudo bem que ela me caguetou, né, no meu curso lá para todas Danada, as danada. alunas. Mas era danadinha. Mas a senhora, pra você ver, né? Então, assim, esses cargos de poder na medicina, quando que você ia passar com o médico preto, A né? única médica preta que eu vi, assim, ao vivo mesmo, foi quando a minha esposa estava grávida, que eu não lembro o que aconteceu, que daí a gente passou na vila lá e foi atendido por uma médica preta. Sim. Foi a única Uma vez. loucura. E aí, às vezes, aqui a gente teve esse processo também, né, de ser pessoas que vieram da Nigéria, de outros países, mas você vê que as pessoas do Brasil mesmo, o que eu acho excelente, nem é uma crítica, muito pelo contrário, mas a crítica é por que que pessoas pretas daqui, né, do nosso país, não estão ocupando esses cargos, né? E aí a própria televisão também, né, é um reflexo muito, né, muito claro ou, né, disso, muito claro literalmente, né? Muito claro de É, toda essa questão, né? Que você vê hoje que está tendo, né, uma a gente está conseguindo ressignificar e está conseguindo ter pessoas protagonizando, protagonistas pretos e pretas, né? Enfim, mas até muito pouco tempo atrás, preto e preta era só em serviçal, ou bandido. né? O bandido, é.
essa parte da representação nas telas, por exemplo, eu sou muito crítico também, porque não importa ser só o artista principal do filme, ou da novela, que seja. Importa muito o que ele faz. Sim. Importa muito o que ele faz, porque, beleza, hoje a novela que eu tô assistindo, o protagonista é negro. Mas qual que é o tema da novela? Sabe? Era impossível a gente ver na nossa época de adolescência, assim, um médico negro na Eu TV. parei de assistir novela porque eu fui noveleira por um bom tempo. E aí eu vi que minha filha tava muito noveleira também. Ela me esperava chegar do serviço pra gente assistir novela junto. Falei, putz, tá foda. Aí a gente acabou parando. Hoje a gente não assiste mais novela, mas hoje eu assisto bastante série. E a Netflix, por exemplo, né? Olha, não tá nem me pagando, mas vou fazer comercial. Tem uma grade muito grande de filmes e séries com protagonismo preto. E, E isso é muito inclusive, interessante. o Netflix, eu acho que de todos, eu assisto bastante TV, e o Netflix acho que tem um portfólio maior, inclusive até de filmes e séries É africanas, isso, eu assisto que, nossa, muito. são maravilhosas. Sensacional, assim. Eu assisti, acabei de assistir agora a da Amina, e aí tem uma música, até tava pra falar isso no meu Instagram, esqueci, não deu tempo. Mas tem a música das meninas, né, que elas falam sobre Amina, e é da Tasha Tracy, que bombou muito agora, né, recentemente e tudo mais. E assim, achei muito massa, porque assim, aí, às vezes a galera nem se liga que tá ali, né, e dá pra gente entender melhor muita coisa, né? E aí, nesse caso, tem essa rainha maravilhosa que foi Amina lá. Eu acabei de assistir. E tem uma grade muito grande mesmo, que vale a pena conferir, gente. Isso traz uma reflexão aqui, porque eu tava assistindo a entrevista do Kabengele Munanga, no Mano a Mano, que lançou hoje até. E assim, tem uma parte que ele fala, quando ele começou a dar aula na USP, que ele foi o primeiro professor negro de lá, e ele olhou assim, ele é do Congo, não é nem brasileiro, foi o primeiro professor negro de lá. Ele olhou assim, mas eu sou o único negro inteligente num país onde tem tudo isso de negro. Não faz, tipo, Não faz sentido. alguma coisa tá errada. Aí, fazendo associação a esse começo da reflexão dele, ele falou que quem mais sente essa diferença é quem já despertou, sabe? Quem é o crítico, o senso crítico. Quem não tá, não faz, não para pra pensar nessas coisas, que só vive, ele não percebe quando o racismo atinge ele, quando o racismo estrutural atinge ele, sabe? Que ele só tem uma vida difícil por conta de um Sim. sistema, sabe? E às vezes é só a falta do senso crítico. Por isso a arte das telas, por exemplo, acho que é uma ótima porta de entrada para a galera começar a fazer essa reflexão. Sim. Por que é importante a gente assistir material de pessoas negras? Pra gente E ver, na música também, né? Eu, principalmente. eu, eu agora estava fazendo. Acabei de entregar o meu TCC e. E aí tava fazendo algumas pesquisas e fui ver pesquisas, assim, dessas plataformas de músicas, né? Eu fui ver do ECAD, da Receita, fui ver da UNRPM, fui ver, né, enfim, alguns materiais, assim, porque como eu falava de rap, mas obviamente é uma música preta também, afrodiaspórica, né? E, e aí, eventualmente, acabei entrando, assim, na música como um todo. E assim, primeiro que não tem mulher, assim, quase, né? Assim. E mesmo dessa grade, pessoas pretas, assim, são pouquíssimas, sabe? Assim, que estão lá no topo. Tipo, as 20 músicas mais ouvidas em 2023. As maiores receitas, tipo, artistas que tiveram maior receita, né, dos streams, né? Então, assim, você vê que ainda que a gente consiga ter esse senso crítico e a gente adquira muito isso na arte e tudo mais, ainda tem uma longa jornada, né? E aí, às vezes eu vejo gente falando, nossa, mas agora, né? Agora tá, tipo, tá da hora. Não tá da hora, entendeu? Tipo, a favela não venceu, Exato. né? Enquanto um estiver passando fome, enquanto um estiver, né, vivendo as mínguas, tendo que vender o almoço para pagar a janta, porque os artistas, trazendo, né, para essa área da arte, as artistas e artistas que eu conheço, assim, boa parte dessas pessoas, elas vendem o almoço para pagar o beat, tá ligado? Elas vendem a janta para pagar o videoclipe, né? Então, tipo assim, nem a sua própria arte se banca, se custeia. E isso é muito triste, porque, obviamente, se isso acontece, logo, quem vão ser as pessoas que vão existir na arte, na cultura?
Não vão ser pessoas pretas, não vão ser pessoas periféricas. No Brasil, quando se fala de música, a gente acho que a música é o maior exemplo disso, de que só se torna pop quando o branco apropria, né? Literalmente, porque hoje em dia, principalmente aqui em São José, o que não falta é bar de samba que não vai negro. Sim, desses dias a minha filha foi num até que ela falou assim, mãe. Depois você me fala o nome que eu tenho certeza que eu trabalhei lá. Ela falou, mãe, eu fiquei passada. E aí ela me mandava uns videozinhos assim da galera Não, sambando. e Assim, foi bem geralmente, engraçado, geralmente você inclusive. vê uns homens com bigodinho torcido aqui assim, sabe? Tipo, que não tem nada a ver com aquilo ali. E fala assim, ah, mas Não, e tá errado. feijoada. Ai, ó, tal dia, feijoada de domingo no bar, tal. E tá errado os caras irem? De maneira alguma. São Desde quem brasileiros, faz a quem come. mas assim, errado é quando não tem negro lá. Porque É porque fala é uma assim, apropriação. porque eles falam assim, ah, mas o samba não é, o samba é de todo mundo, de todas as cores, assim como falaram da capoeira. Não, não é. O samba, você pode escutar, curtir, com Sim, certeza, mas o sim, samba ele é negro. sim. É, o que não Ah, dá é você pegar uma cultura que um povo criou, que é originário de um povo, se apropriar dela enquanto esse povo está vivendo as línguas. que o mesmo acontece com o hip hop aqui. A gente Sim. recentemente, não tão recentemente, a gente foi num evento aqui em São José que você contava na palma de uma mão, assim, quantos negros tinham lá. E, tipo, pô, chega a ser vergonhoso, sabe? Sim. E, E aí, assim, e o rap, ele tem vivido esse processo, e é uma coisa muito triste, porque você vê, recentemente também teve um evento aqui, eu nem fui. Assim, eu gostaria muito de ter ido, mas eu ponderei muitas coisas, né? Porque hoje eu tenho esse pensamento crítico de ponderar, saca? Mas assim, o preço do ingresso, né? Tipo assim, aí você vai chegar lá, eu bebo, uma cerveja, quase R$ 20, né? Então, assim, e aí, tem problema fazer isso? De jeito nenhum. Só que quando contrata um artista de São José, esse mesmo espaço, não quer pagar. E se vai pagar, quer dar 200 conto, R$ 250 para um artista de São José, sabe? Para uma artista mulher. Assim, aí conversando com outras pares, ah, não, já me chamou, mas não tinha cachê. Então, assim, sabendo que quando vai trazer um artista de outro lugar, às na. vezes é 10, 15 vezes mais do que isso. Não, muito mais. Milhares de vezes a mais. Pode pôr 1.000 aí, pode pôr zero nessa conta, como diz a Ari. Então, assim, isso é muito foda. E eu tenho feito essa reflexão, sabe? E aí, quando a gente faz um evento com sangue, suor e lágrima, literalmente, essas pessoas, elas estão. Então, assim, não é sobre ela pegar, apropriar a cultura e levar lá, mas assim, vai alguém de São José, uma pessoa que realmente está fazendo trabalho de base, porque, mas a gente não tem um monte. Hoje Bastante. não dá para falar mais isso. O Vale do Paraíba é um cenário fertíssimo, né? Tipo, tanto que eu vou para fora, para outros estados, para a capital ou para outros estados, e a galera fala: "Nossa, o que que tem aí na água do Vale?" Que é tanta gente, é tanto talento. Só que como é que esses talentos estão sendo tratados dentro do Vale? Por essas pessoas que estão se apropriando da nossa cultura, ganhando dinheiro, né, desfilando de carrão e tudo mais. Como que essas pessoas estão sendo tratadas? Como é que está a saúde mental? Como é que está o armário dessas pessoas? Elas têm comido? Elas têm comido o que precisa ser comido? Né? Como que é a refeição dessas pessoas? Elas têm conseguido produzir a sua própria arte? Elas têm conseguido não se frustrar? Porque no meio do caminho, tô até arrepiada, no meio do caminho, muita gente vai ficando e é muito triste esse processo. E triste até mesmo quando a pessoa ainda consegue sair daqui para ir para outros lugares e tentar a vida dele lá, isso também é triste, É triste? porque em meio a uma época onde a gente tem rede social, que teoricamente encurta a distância do artista ao público dele, ele não precisaria sair da cidade dele para isso. Mas é porque você precisa, para você ter valor, acontece essa lógica. A Tássia Reis, ela tem uma música que ela fala, né? Se vocês não me dão valor, se não me dão valor, vocês vão pagar muito caro para ver. Ouça-me, ouça-me, que é Ouça-me, inclusive, o nome da música. E ela fala sobre esse contexto, né? Que a Tássia Reis é uma mulher preta, foda, de uma família incrível, daqui de Jacareí, que ela precisou sair daqui da cena do Vale para poder, né? E você vê que, inclusive, tem isso, as pessoas quase não contratam, entendeu? Quando que você vê show? E você vê show dela bombando,
né? Tipo, na capital, em outros lugares, né? Ela já fez tour no exterior e etc. Então, assim, isso é muito triste, porque tem essa lógica, o capitalismo e esse sistema opressor, porque para mim é um sistema opressor, todas essas pessoas que estão envolvidas nessa lógica, eles fazem com que as pessoas daqui acreditem, fazem com que as minhas amigas, os meus pares, os nossos amigos, acreditem que bom mesmo é o que vem de fora. E isso é. E também eu acho que muito para ser, como é que fala? Selecionar quem vai assistir no evento. Sim. Porque né, às vezes quem produz todo o evento lá, ele não quer trazer quem é daqui, porque quem daqui que ele quer que vá não gosta, não consome o material de quem é daqui. Só consome fulano lá de São Paulo, Mas é isso. É sei o lá de onde. público de modo geral, É. tanto o público, porque o público que vai frequentar a casa é o público que escuta. Esses dias a Aura, né, que faz parte do coletivo Triluna, ela fez uma postagem que eu fiquei assim passada, né? Uma menina que tá, né, uma menina periférica que tá ali, né, no corre e tal. E ela tem sido muito escutada. E ela foi ver né, pela plataforma os locais. A única cidade do Vale que estava escutando ela era São José. E assim, a maioria dos plays era fora daqui. Então, assim, a gente precisa, enquanto a gente não mudar essa lógica, enquanto a gente não tiver esse senso crítico, despertar esse senso crítico, porque daí, Thiago, eu fico assim pensando, na onde que a gente tá errando, sabe? Porque eu faço rap há mais de 2 décadas, né? Esse ano tá completando 25 anos, vai completar 25 anos que eu faço rap. Eu comecei a fazer rap com 15 anos. E assim, era muito difícil ir lá e continua sendo muito difícil hoje. Eu não consigo viver só do meu rap, sabe? Eu não fui embora do Vale do Paraíba. Eu amo o Vale do Paraíba. Eu tenho uma filha, né, de 21 anos. Beijo, Juju. E com todas as raízes dela aqui também, vó, pai, etc. Então, foi uma escolha minha. Eu tive inúmeras oportunidades de sair daqui. Mas minha mãe também, né, meus irmãos, e eu optei por ficar, porque eu sempre achei muito injusto, muito triste, muito lamentável isso, a pessoa ter que sair das raízes dela e viver um processo de solidão lá fora, E é desse jeito mesmo. passar por. Eu assisti muitas pessoas passarem por isso. E passar, comer o pão que o diabo amassou e cuspiu em cima, pra poder, de alguma forma, sabe? Então eu optei por ficar por aqui. O que também não foi diferente. Porque eu também não com certeza eu tive que engolir muito pão que o diabo amassou para conseguir resistir na cultura, né? E criar minha filha e conseguir pagar os boletos e etc. Então, hoje, por si só, a minha arte sozinha ela não se sustenta. A gente vai e você conversa com 98, 9,9% dos artistas daqui. É a mesma coisa, eles precisam acumular funções, e aí, tipo, Július, né? E fica acumulando funções porque não consegue dar conta de uma coisa só. Só que eu nem romantizo, às vezes o pessoal fala, eu tô vendo lá, nossa, tá fazendo um monte de coisa, que legal. Eu falo, gente, nada legal. Não, e não Eu tem, não não queria. tem que romantizar isso. Eu não queria. Eu Nossa. queria estar fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? Tipo, tá indo no estúdio, gravar minhas músicas, botando no mundo, porque a música, ela salva vidas. É uma profissão, Sim, com né? certeza. E a arte por si só, ela mexe com toda uma cadeia produtiva que gira bilhões, arrecada bilhões, né, no nosso país. Então, aonde que tá, né? Aonde que tá? Na mão de quem que tá esses bilhões aí? Sabe? Tipo, porque na minha tá passando longe. Acho que na maioria dos brasileiros. Então. Isso que você falou é muito a realidade de quem quer viver do seu trabalho. Eu sou bartender há 20 anos e passei 5 anos fora daqui porque aqui eu não tinha oportunidade. Assim, trabalhei bastante. Sim, Trabalhei bastante. Mas eu posso falar que não trabalhei igual aos meus amigos da profissão, porque eu conheço quase todos os bartenders da cidade e sei e conhecia também a diferença salarial que eu tinha deles. Com, às vezes, o mesmo tempo de profissão, às vezes profissionais que eu tinha mas não mais com a mesma conhecimento. cor, né? Não com a É, mesma cara. assim, eu demorei um pouco pra me tocar que isso tinha a ver, sabe? Eu demorei um pouco pra me Mas é tocar. porque o racismo ele é muito sutil, né? Sim, Eu tava conversando com a Cheva esses dias, do Júlio Hazek, lá, a esposa do Júlio, e ela tava falando desse processo, que ele tá nesse processo agora de né, conseguir os estágios, né? Que ele tá fazendo história.
Eu acho que tem tudo a ver com ele, que ele é um... Eu não sei se ele já veio. Ele tá na nossa lista de convidados. A gente Nossa, entrevistou a Shiva e ele por tá na nossa lista. favor. O Júlio, nossa, uma mente, assim, brilhante. Um cara sensacional. E ainda mais E, no envolvendo, desculpa te cortar, sim, mas ainda imagina. mais que tá ali na linha de história, eu amo. Sim, nossa, Então, e tem tudo a ver, né? Eu acho que pretos precisam muito fazer história, até porque uhum. a gente nunca viu a nossa história na escola, por exemplo, né? Enfim, e aí passando por esse processo, né? Então, assim, você vê como o racismo ele é sutil, sabe? Não vem aqui que eu não vou te dar essa oportunidade para você fazer um estágio. Vem aqui, aí olha para você, ai, olha, a gente tá sem a vaga. Sabe? Você vê que ele é sutil. Olha, ai, a gente vai contratar uma artista aqui, e tudo mais. Ah, não, você não faz o perfil. Qual que é o perfil? Então, Qual é o perfil? Sabe? A gente vai contratar uma jornalista aqui, mas, poxa, você não tá no perfil. Recentemente aconteceu isso com uma amiga jornalista, né? Que ela foi tirada de uma grade, única e exclusivamente, né, por ser uma mulher preta. Então, assim, é isso, né? Ele é sutil e ele vai minando. E ele é sutil porque ele entendeu uma lógica que a gente ainda custa muito para aprender, que é essa lógica mesmo desse senso crítico. Mas ele aprendeu essa lógica de que assim, ele faz isso e aí os nossos próprios amigos entendem que o quê? Ah, não, mas é que não tinha vaga. e pra gente, agora eu digo nós dois aqui na mesa, é, é um pouco mais complicado. Porque se a gente não tem um senso crítico, passa muito fácil. Passa muito Porque a fácil. gente tá no meio do caminho. A gente não é nem tão negro, mas também não é branco. Eu falo branco demais para ser preta, preta demais para ser branca. Eu passei muito por esse processo, inclusive nesse período escolar, que o período escolar é tenso, É, né, pra gente. Pra geral, assim, né? Sobretudo crianças periféricas, enfim, que às vezes não tem sim. uma roupa legal, que não tem um tênis da hora, não tem mochila. Eu ia pra escola com sacolinha, né? Então, tipo. é, E passei muito por esse processo, né? E eu fico. E assim, eu sempre me coloco. Hoje eu tenho um grupo que está completando 20 anos de formação, que sou eu e a Preta Ari, né? Que é o grupo de origem, que intitulou, né? Que deu esse nome para mim, inclusive, né? Que é o de origem, e a gente tá completando 20 anos. A Preta Ari é uma mulher preta, inclusive ela não veio também, né? Ainda Por não. favor, Preta Ari, Aham. que lançou um single ontem, maravilhoso, tudo que eu queria, que fala muito sobre essas questões, e ela tá fazendo uma movimentação bem bonita na rede social dela, vale a pena acompanhar. E é uma mulher preta retinta, né? De uma família de mulheres pretas fodas, retintas. A gente até entrevistou a irmã dela, É a Dani a da Dani. Mata, maravilhosa. Que Dani da Mata já foi nossa DJ. É? É. Ai, 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 Dani DJ, ai, ai, ai. Ela já foi nossa DJ. Inclusive, a capa do nosso primeiro álbum, Somos Nós Três, né? O nosso álbum de 2013. Sou eu, Preta Ari e Dani. Que massa. É. E Dani é um desses talentos incríveis que também acabou se jogando de São José. Embora elas não sejam daqui, né? Elas são de Araraquara. Mas passaram boa parte da vida aqui em São José e Dani acabou tendo que se jogar para ir, né? Para ir ganhar o mundo, né? O que eu acho formidável, fantástico, mas não. Eu só não romantizo no sentido de que isso tenha que ser uma obrigação para você conseguir vencer na vida, sabe? Então, assim, e aí, pensando nesses recortes, né? É isso, assim, acompanhei com a Ari muita coisa, sabe? Acompanhei com ela entrevista de emprego, sabe? Acompanhei com ela muitas coisas nesse processo, fora as coisas ocultas, né? E que a pessoa às vezes nem externa, nem fala em voz alta, porque machuca tanto, dói tanto, né? E a gente vai entendendo esse processo, só que como tendo esse pensamento crítico, né? Esse pensamento crítico foi sendo criado em mim a partir de. Porque eu entendi que eu era uma mulher preta com a Ari, sabe? Tipo, foi dentro desse processo do hip hop, sabe? Tipo, de entendendo. Porque a gente passa batido fácil. A gente passa fácil, não, mais fácil um É, pouco, né? Porque você vê, né? Quantas meninas e mulheres que o sonho de infância era fazer uma cirurgia no nariz? O meu era. o meu era o cabelo. O meu era. Meu Porque problema o era. cabelo, você faz uma chapinha, você faz um negócio, entendeu? Então, sabe, mais traços, boca. E hoje todo mundo botando boca. Não, e assim, desculpa, né? Todo mundo botando boca até Bo- demais. Botando boca não, Parecendo botando um sapo, linguiça, né? né? Enfim, uma loucura. Mas até muito pouco tempo atrás, os adjetivos que eu ouvia
E, tipo, eu era uma menina. Pejorativo no sentido, assim, tipo, sexual, com conotação sexual. Era uma coisa, assim, terrível. Como isso me feria, sabe? Assim, então, é isso, né? E esse senso crítico vem... Por isso que é isso, né? Você entender. Ter o senso crítico tanto racial, um recorte racial, porque às vezes você vai numa escola, eu dou, né, dou aula, dou oficina de arte e educação, entre outras coisas, né, em vários ambientes, e eu fiz isso muito tempo na Fundação Casa, fui arte educadora na Fundação Casa por bastante tempo, passei por várias fundações casas, inclusive, e às vezes você está numa sala de 20, 30 pessoas, eu já sabia, mas aí eu faço a perguntinha, né? Quem aqui se considera negro ou pardo? Tipo, as pessoas, sabe? Porque é pra passar batido mesmo, porque é triste. Quem vai querer ser uma coisa que todo mundo fala que é ruim? Que o cabelo é ruim, que o nariz é ruim, que a boca é ruim, entendeu? E o foda é que hoje todo mundo quer ser preto, mas ainda ser preto é algo ruim na vista Todo dessa mundo galera. quer ser preto, não. É assim, as pessoas elas querem os benefícios que É, a pretitude tem. é. Se é que existe algum, né? Assim, hoje talvez um pouco mais, mas você vê, hoje a gente tem cotas raciais, mas o branco ele ainda briga para poder tirar a cota racial, sendo que tem branco que usufrui disso. Essa discussão aí nossa, me revolta demais, sabe? Quando se fala de cota. Eu não ia entrar nesse assunto, eu ia trazer um recorte pra música e gênero e raça e tudo, mas eu vou voltar nessa parte. Mas a parte da cota me revolta tanto, 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 porque assim, sempre existiu cota no Brasil desde que acabou a escravidão de forma legal, de forma legítima, porque a escravidão não acabou. Sim. Hoje você vê resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão que somado desde o tempo que começou a fiscalização, dá, assim, valores absurdos, números absurdos de pessoas que foram resgatadas. Então, tipo, você vê que a escravidão não acabou. Sim, essa semana estourou aí a moça, a empregada doméstica de 19 anos, que a Você patroa viu isso? bateu, espancou a Então, menina, até torturou, tentou matar. um filme que retrata E, muito e bem, eu apesar tava de ser uma vendo que ficção, parece que a multa ia ser de 4.000 reais. Tipo assim, quanto vale, né? Quanto vale a vida humana, né? Então, tipo, a cota, ela sempre existiu. Só que no começo era cota pro filho do fazendeiro. Depois a cota foi pro estrangeiro vir trabalhar pra cá. Aí, quando a gente, depois de muita luta, sangue e suor, conseguiu a cota pro negro entrar na faculdade, pronto, começou. Aí cota virou um crime, tá errado, tá segregando as pessoas. E não, mano. só que muita bronquitude tá lá, Mas. usufruindo das E, cotas. e justamente por isso. Outro ponto que me deixa revoltado, que, tipo assim, eu sou contra, mas eu usufruo daquilo, sabe? Mas a gente sabe que a galera ficou doída com a cota, porque agora, de repente, aquele restaurante do Bacana É que porque só a ia branco, cota, o negro tá a frequentando também. cota precisa ser comprovado, né? Que aquela pessoa ali, abre e fecha aspas, né? Comprovado, abre e fecha aspas, porque hoje também existe a declaração, né? A declaração racial. E mas que aquela pessoa ela é preta, ela tem parda, né? Enfim, ela tem afrodescendência. Mas, por exemplo, se você, por que que eles querem tirar? Porque isso é mais difícil para burlar. Não dá para você olhar para um branco e falar, não, você é preto. Então, tipo, que não, sabe? Nem você é pardo. Tipo, embora no Brasil a gente saiba que, como diz o Renan do Inquérito, quem não tem sangue de preto nas veias deve ter nas mãos, né? É, Frase pesada, mas é muito pesada, real. mais real. Mas assim, ainda assim, né? Enfim, a gente não consegue, a gente consegue fazer essa separação. Mas, por exemplo, as universidades federais, que em tese, quem são as É. pessoas que menos têm recurso e que mais deveriam acessar essas faculdades federais? São pessoas periféricas, pessoas pobres que não têm recurso para pagar, porque um curso de 15.000 reais por mês, 10.000, 12.000 reais por mês, certo? Uma graduação. Quando você vai nas faculdades federais, quem são as pessoas que estão lá, que estão estudando lá? Um preto periférico, uma pessoa periférica, ela não consegue competir nos estudos, salvo casos, toda regra tem exceção, salvo casos raros. Mas é muito mais difícil, porque a pessoa ela precisa trabalhar e estudar, ela não tem grana para bancar um cursinho. Então, como é que compete? É desigual, por isso que quando eles falam de meritocracia, eu tenho vontade de dar um.
É, tapa no meio da lata. No Brasil, caramba, falar de meritocracia não dá, né? Mas assim, então por que que eles querem acabar com o termo cota? Porque ali é um povo em específico. Quando você tem as federais, qualquer um por mérito, só que aí, como é que você iguala? Sendo que a gente não partiu, né, não tem do mesmo lugar. a linha de partida de um é É muito mais pra frente do que o muito outro. diferente, É, nem se então. compara. E a gente tá falando de gerações de diferença. Não é tipo 1 ano, 2 anos de estudo e tal. É gerações de diferença, né? Então, assim, é isso, né? Então é esse processo. Mas hoje, no Coletivo Triluna, que eu faço parte, né? Coletivo Triluna, aliás, um beijo. Estamos completando 10 anos esse ano também de existência e resistência nessa São José dos Campos. E Coletivo Triluna, a gente tem a Loucas, que é a Gabi, DJ A Loucas, gente já trouxe aqui, ela é uma. Nossa, maravilhosa. ela é Eu gente vi, finíssima. gente finíssima, que está se formando esse ano como advogada via de cota. Ela, inclusive, só ela sabe os perrecos que ela passa pra poder terminar a faculdade e tudo mais. Olha, gente que acompanha de perto, assim, vou falar para você. E de uma família humilde, sabe? Então, assim, mora lá no Campos Alemães, lá na Rua do Fluxo, entendeu? Que, inclusive, quem sugeriu a gente entrevistar ela também tanto foi minha esposa, que as duas chegaram a trabalhar juntas. E daí ela contou um pouquinho da história, assim, Eu pô. trabalhei com a Louquinhas também. Trabalhei com a Louquinhas, a gente trabalhou uns 3 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalhava no escritório do Minha Casa Minha Vida, para a Caixa Econômica, né? Nossa empresa prestava serviço, a gente era síndica, a empresa, né? E aí ela estava precisando trabalhar, eu contratei ela como aprendiz. E ela acabou ficando lá comigo um tempão. A gente trabalhou juntas assim. Então a gente tem uma história longa também. Conheço ela, acho que ela tinha 13, 14 anos. E aí tem ela. A minha filha também tem 50%, eu tenho 50% de bolsa. E tem outros, muitos casos, assim, né, de pessoas que conseguiram se formar a partir das cotas raciais ou por esses projetos ProUni, projetos específicos que dão direito, porque é um direito nosso, Sim. de acessar as universidades, né? Só que eles não querem, porque a gente é muito inteligente, né? Aí eles vão ter que competir com a nossa inteligência, porque quando chegar lá, se a gente estiver no mesmo pé, o mesmo curso que você tem, eu tenho. E aí? É. Se aí nós dois somos contratados para conseguir, aí a gente vai disputar tal vaga. Tem o racismo? Tem o racismo. Só que, assim, a gente dá nó, né? A gente dá nó. Então, assim, é isso, né? São vários recortes, né? E na música não é diferente, não. Porque você vê que quem faz sucesso no Brasil hoje, salvo Família Racionais, né? Mas quem faz sucesso no Brasil hoje, que ganha muito dinheiro com rap, quem faz no Vale? E ganha muito dinheiro com rap? Eu, Não ia- são pessoas pretas. eu ia trazer esse. Agora a gente tem um Tulinho, axé Tulinho! Eu queria tocar nesse assunto mesmo com você. Até no entanto, eu acho que era o assunto que eu mais queria tocar antes da entrevista começar, que é fazer esse recorte na música, no rap específico, é, sobre a negritude e mulher. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida eu escutei de alguém, que eu não me recordo quem, que não gostava muito de escutar as mulheres cantando, porque, pô, ela só fala das mulheres e tudo mais. Eu falei, cara, mas quantas mulheres você conhece que canta rap? Então, tipo assim, o rap ele é o quê? O que você acha que o rap fala? Ele fala de uma luta, de uma causa. Sim. Aí, e você chega no rolê, você já tem poucos nomes de mulheres que chegam até você. Você espera que ela fale da mesma coisa que 200 mil homens estão falando? Elas vão lutar pela causa que corresponde a elas. Eu acredito nisso. E eu acho assim, pô, tem muitas mulheres que são fantásticas. Eu tô aqui na frente de uma. Que é sério, Obrigada. praticamente eu não posso me queixar de nenhuma música que eu ouvi sua, sabe? Então, a Preta Área, outra também. Minha Cara, ref. a gente tem nomes aí nossa, a pessoa escuta rap e ainda carrega esse preconceito idiota, sabe? É. Tem essa questão também, que são os recortes, né? E daí por isso que a gente fala que na pirâmide, inclusive na pirâmide social mesmo da vida, as- é, são recortes que vão acumulando dores, vão acumulando uma série de questões, né? Então você tem ali na pirâmide, lá no topo, né? O homem branco, mais embaixo um pouquinho, a mulher branca, depois
o homem negro, depois a mulher preta, e aí depois os povos originários e ainda, também. ainda também dá pra fazer o recorte da mulher trans, né? Mulher trans, Mulher povos, trans negra. que tá também É. lá. Então, assim, eu hoje, eu tô poucas ideias, assim, tipo, não tô mais, querendo debater isso. Não gosto de ouvir mulher. Problema seu, escuta outra coisa. Escuta homem, então, sabe? Bota um fone e escuta o que você quiser, entendeu? Porque eu acho, e isso é muito meu, assim, eu diria, inclusive, assim, eu tenho essa sensação de que pessoas que falam isso são porque eles vão se sentir feridos ou porque eles fazem exatamente o oposto daquilo que a gente fala nas nossas músicas para esses caras não fazerem. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre mulheres que são oprimidas ou violência doméstica. Muitas vezes eu não sei, porque se ele está se ofendendo, alguma coisa tem. sabe? A gente vai falar sobre nem sei se podia falar, né, no podcast. Não sei se cai, se desmonetiza. Qualquer coisa a gente põe Qualquer um coisa bipzinho corta, na põe um palavra. bip aí. Não dá nada, não. Foi mal. Sem crise. Mas, assim, a gente vai falar sobre essa questão, né, que acomete as mulheres de uma forma... A gente vai falar do femini, né? Sídio. Ó, deixa um tempo. Mas a gente vai falar sobre essas coisas. Quem comete isso? O machismo não é um problema das mulheres. A violência contra as mulheres, quem comete não são as mulheres, são homens. Eu costumo dizer a mesma coisa sobre o racismo. O racismo não é um problema dos negros. Exatamente. Quem comete racismo são pessoas pretas. Então, assim, se não é um problema meu, eu não vou mais ficar discutindo. Olha, não, mas olha, tem mulheres que são boas. Porque, pra mim, todas as mulheres são boas e depende muito da narrativa do que você quer ouvir. Tem um monte de homem que canta um monte de merda. E não é só no rap. Sabe? E quem construiu a carreira desses homens foram mulheres. Sim. Se não foi em casa lavando e passando para eles chegarem bonitinho nos shows, foi como público, foi nos bastidores. Então, se eles não são capazes de parar 3 minutinhos hoje, que as músicas hoje não duram mais que isso, 3 minutos, né? Para escutar a narrativa de uma mulher, me desculpa, eu nem faço questão, porque para mim isso é um bosta. Eu Tipo... confesso que eu sou brigão. Eu gosto de brigar com as pessoas, sabe? Então, tipo assim, se a pessoa quiser debater comigo, a gente vai debater. Sim. Se eu ver que ela tem um... Mas eu acho que os homens precisam, porque como eu falei, o machismo não é um problema das mulheres. Exatamente. Então, assim, eu acho que os brancos precisam debater, sim, porque a gente fala sobre aliados, né? Então, eu acho que, assim... nós, enquanto mulheres, a gente já brigou tanto, porque, assim, por exemplo, você pega eu, que tô bastante tempo nisso, Preta, tô falando do Vale, mas daí, tipo, você vai pra fora do Vale, a gente tem, né, porque a gente pode usar o Vale como um recorte, porque é onde a gente cresceu e tudo mais, mas que pinta muito bem todo o cenário. Todo o cenário. Então, mas assim, essas mulheres a gente tá cansada de falar, sabe? Eu prefiro muito mais. Porque, por exemplo, assim, os últimos anos da minha vida foi dando entrevista e falando assim, como é ser mulher no rap. Então, pra mim é muito interessante quando eu venho aqui, você vai me perguntar sobre cota, você vai me perguntar sobre. A gente vai ter uma conversa, porque a minha vida não se resume Sim. só no fato de eu ter, entendeu? Sim. Sabe? São tantas outras coisas. Eu falo porque eu fiz o recorte, porque assim, primeiro, eu gosto de brigar, mas eu gosto de brigar com quem tem argumento. Porque quem não tem argumento, ele só tá querendo tacar a lenha na fogueira, que eu perca a minha razão e tudo mais. Então, não são. Porque tem aquela frase que não tem assunto que não se debate, tem pessoas. Mas porque assim, não tem luta. Se eu luto por uma causa, eu luto por todas. Eu não posso escolher. E a gente precisa que os homens, os nossos aliados, né? Eles comprem essa briga mesmo com os amigos e conversem, porque eu vou falar uma coisa pra você, que eu já cheguei à conclusão. Homem gosta de homem. Homem escuta homem. Até o homem aprendeu isso. Homem tem falado disso de esse ano. homem. Cara, é uma loucura. Tipo assim... Então, se os homens não começarem a introduzir essas pautas, as pautas feministas que são urgentes, a gente vai continuar morrendo e a gente vai continuar... vivendo esse caos que o machismo causa nas nossas vidas e em toda a sociedade, porque o machismo, ele não acomete só as mulheres do rap, ele não acomete só mulheres, ele destrói lares e famílias inteiras. Veja, quando tem uma mulher que é assassinada pelo marido, o filho perdeu
A mãe perdeu, o pai perdeu uma pessoa, né, o filho, o primo. Então, assim, é toda uma família, é toda uma sociedade. Quando uma de nós morre, toda uma sociedade morre um pouco. O homem, ele não fala, eu digo o homem, obviamente me colocando no rolê, pelo mesmo motivo que o branco não fala do racismo. Porque eu tô no meu lugar de comodidade. Ah, mas eu não sou violento, eu não sou machista, ah, eu não sou racista. Cara, você pode não ter atitude racista, machista, etc e tal, mas a partir do momento que você não tá dentro dos homens tentando fazer algo para que aquilo acabe, que aquilo mude, você está sendo cúmplice. Sim. Que é uma frase do Martin Luther King, até que eu não me preocupo com o grito dos maus, me preocupo é o silêncio dos bons. Sim. E é um exercício que dá pra gente fazer muito fácil, assim, que eu acho que é importante a gente fazer. E aí, todos nós, né? Quantas mulheres, aí acho que para os homens, né? Eu, por exemplo, minha playlist 90%, 95% é mulheres, né? Eu escuto homens, gosto, eu cresci tendo uma referência também masculina muito grande, mas hoje a gente tem esse cenário, e hoje com a internet, com essas possibilidades todas de plataforma digital, ampliou muito pra gente, né? Então hoje a gente escuta aquilo que a gente quer escutar, e eu gosto muito de escutar mulheres. Mas eu escuto homens também. Agora, escuto vários caras que eu poderia listar aqui pra você uma lista enorme de homens que eu escuto. E eu sei que minhas amigas escutam também. Agora, se a gente pergunta pros caras, quantas mulheres, por exemplo, do rap eles conhecem daqui da região? Quantas mulheres você escutou? Quantas mulheres estão na sua playlist? Quando eu olho, são exercícios muito básicos, assim. Quando eu olho nos comentários das minhas postagens no Instagram, quantos homens comentaram alguma coisa lá? Salvo quando a mina tá solteira. É. Entendeu? Aí Que aparece. aí, nossa! Aí brota. Popstar, entendeu? Mas assim, eu digo, tô falando de publicações e coisas que vão engajar, que vão fortalecer esse trabalho dessa mulher, porque uma coisa é bater nas costas e falar, nossa, eu gosto muito do seu trabalho. Mas assim, e no nosso show? Quantos homens tem nos nossos shows? Nos eventos que Triluna faz? Nos shows que Emeire de Origem vai cantar? Que é Emeire de Origem na line, que é Preta Ari na line, que é Aura Alves, que é fulana, que é... Sabe, quantos caras estão lá? Eles pagam para assistir esses shows, assim como eles pagam 300, 200, 150, 100 reais para assistir shows de homens. Então, assim, eles pagam 10 para ver mulheres, sabe? Então, assim, são exercícios muito básicos que a gente tem que fazer e se questionar. E quando você tá numa mesa, né? É aquela coisa que a gente fala da negritude, né? Quando você tá numa mesa, né? Que o amor não está sendo servido, né? Que o Nina racismo Simone. está sendo imposto ali para você. Você se levanta. E quando você está numa mesa com seus amigos, onde eles estão falando, olha, não gosto de mulher, não gosto de escutar mulher, Ou tá lá rap de mulher não é objetificando. bom, não sei o quê. Você se levanta, nem que seja para brigar, sabe? Você se levanta. Então, assim, são exercícios básicos que toda a sociedade mas precisa é meu fazer. amigo que tá falando, pô, se é seu amigo, você rebate, pelo menos, né? Sabe? Você, pô, E é o tipo de amizade que você quer ter? então. Porque eu fico muito pensando isso, sabe? Eu não quero ter pessoas fofoqueiras, pessoas que falam mal de outras pessoas que querem destruir outras vidas, outras carreiras, outras pessoas, sobretudo pessoas pretas. Uma coisa que me deprime de uma forma assim que eu não tenho nem palavras para falar é quando eu vejo pessoas pretas conflitando entre si. Quando eu vejo mulheres, e aí, independente da etnia, brigando entre si. Porque a gente tem uma luta que ela é muito maior, Sim. sabe? A gente tem uma luta conjunta que ela ultrapassa todas essas qualquer tipo de rincha que a gente possa ter, salvo casos, por exemplo, o cara é preto, porque tem um monte de gente preta safada também, assim como tem mulheres, tá? Isso com certeza. Né? Não tô aqui para falar que todo mundo é santo, nem todo mundo é santa. Mas o que eu quero dizer é, às vezes por conta de ego, às vezes por coisinha boba. Então, assim, a gente precisa também ter esse senso crítico até para isso, sabe? Olha, eu, por exemplo, já aconteceu de pessoas virem me pedir referência para uma mulher preta, por exemplo, que eu não tenho muito. Não tenho muita intimidade, não tenho muito amor, muito, né? Enfim, não convivo muito. Não, vai lá. Não, nem falo sobre as questões. Porque eu acho que a gente precisa parar com isso, sabe? Enquanto a gente e ficar nessas discussões, ou então ela não é tão preta assim, ou É. então ela. Enquanto a gente fica. A gente vai dividindo. A gente
a gente que é lutador, a gente não tem essa, tipo, ah, essa luta não é minha. Todas as lutas são minhas. E por conta disso, você sabe que se eu for lutar todas de uma vez, eu vou ser derrotado, eu vou cair e não consigo levantar. Então, tipo, qual luta eu vou lutar dessa vez? Não precisa ser o tempo todo, mas, pô, você sabe que se tem alguém pra você colocar uma ideinha nova pra ele ir aprendendo, que eu costumo usar aquele filme A Corrente do Bem como exemplo, isso é ótimo. Ou a geração que tá vindo aí, ó, negro no Brasil apareceu por isso, 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 tudo no momento certo, da forma certa, como eu vou passar pra ele crescer Sim. ciente de onde ele veio, isso é muito importante. Mulheres, os gays, enfim, todas as lutas que a gente tem por aí. Mas, sobretudo, eu queria frisar porque a gente começou. Você falou uma coisa que acho que abraça tudo isso num caldeirão atualmente no Brasil, que é direita e esquerda, por exemplo. Eu não entro muito nessa briga também, porque assim, eu tenho minhas críticas muito grandes com relação à esquerda. Aí quando eu falo, a pessoa fala assim: ah, mas então você é de direita. Não, eu sou contra a direita. Totalmente contra a direita. Mas assim, também não sou totalmente a favor da esquerda. Ah, mas daí a pessoa assim, mas como assim? Cara, existe mais coisas além de direita e esquerda. Atualmente, eu preciso entender que o Brasil tem um grupo muito grande que está sendo jogado cada vez mais para baixo por um grupo pequeno. E esse grupo pequeno está na direita. Então, tipo, obviamente eu sou contra a direita agora. Mas isso não quer dizer que me coloque na esquerda. Aí eu convido a pessoa, você conhece sobre panafricanismo? Não é uma ideologia política igual direita e esquerda, ela permeia nas duas ali, mais para a esquerda, óbvio, mas assim, eu prefiro me rotular como panafricanista, sabe? Porque isso faz um recorte de raça junto. Então a galera acho que precisa aprender que, tipo assim, cara, eu não luto uma causa só. Eu não luto uma causa só. E assim, e não é por conta disso também quer dizer que eu entendo de todas. Sim, claro. Eu não posso falar, por exemplo, igual a gente tá falando aqui do que a mulher sofre. Primeiro que eu não sou mulher, eu tenho uma ideia. Sim. Eu sei do que o homem causa. Isso eu posso falar. Agora, mas assim, o que a mulher sente, eu não posso falar. Então, tipo assim, Mas pode validar. mas exato. Eu acho que é sobre validação. É, por exemplo, uma pessoa branca, ela não vai entender a dor de uma pessoa negra, mas ela precisa validar, Sim, né? Ela precisa validar as dores de mulheres, de pessoas pretas. Por exemplo, eu não tenho como entender e sentir e saber o sentimento de uma amiga trans preta, mas eu preciso validar. e é um bom começo para validar que eu acho é justamente entender que, tipo assim, mas a gente tá falando de mulheres. Pô, mas e as mulheres negras, por enquanto, as mulheres como um todo. E eu, como homem, vamos escutar. É isso. Sim. É isso que a gente precisa fazer, Sim, sim, as sabe? mulheres como um todo. E até porque também, pra não ficar depois esse discurso, tipo assim, ai, mas ela era mulher branca. Tipo, porque ela era mulher branca, ela mereceu E morrer, ou ela mereceu apanhar do marido, ou ela tá, mereceu, pelo amor sabe? de Deus, né? Eu acho que Vamos. cada luta tem um momento certo pra você discutir. E se no Exatamente. momento é essa, vamos falar dessa, sabe? Sei lá, é que o homem ele age muito pelo. Primata. É, Mas a gente tá desconstruindo isso e a gente isso. precisa seguir com papos como esse de hoje aqui que a gente tá fazendo, né? Enfim, como lá também o Sindicato na Cultura, que é o programa que eu produzo e apresento pelo sindicato. E esses espaços de troca, porque não importa a quantidade, se 10 pessoas vão assistir isso aqui, 5 pessoas vão assistir isso aqui, se dessas 5 pessoas, 2 homens brancos, 2 mulheres, sei lá, falarem, nossa, pô, fez sentido tal coisa aqui, eu acho que já valeu, já cumpriu com o seu papel. Quanto mais, melhor, obviamente, mas eu acho que a gente está falando sobre cumprir um propósito, né? Se a gente atingir uma pessoa e essa uma pessoa conseguir mais uma e assim por diante, Sim, isso é um trabalho de formiguinha, é, né? E a gente está nesse caminho. Só uma coisa que eu queria falar sobre a questão que você falou, que você trouxe, né, da direita e da esquerda. Eu, aí, né, você falou sobre a sua linha de pensamento. Eu entendo hoje que aqui na nossa região, vou falar do Vale mais uma vez, porque a gente está aqui, é sobre isso, mas aí é um recorte que acaba sendo muito parecido em outras localidades do Brasil. Mas não tem como a gente se abster. O que acontece muito que eu vejo que as pessoas elas falam assim: "Ai, mas eu não sou de direita, mas eu também não sou de esquerda, eu prefiro não discutir isso", nananana, como uma forma de se abster de uma discussão e de uma luta.
A gente tá em guerra. A gente tá em guerra, assim, e eu tenho essa sensação a todo momento no meu corpo, assim, nas minhas entranhas. A gente vive uma guerra para continuar viva, as mulheres. A gente tá num Vale do Paraíba que você abre o Instagram, uma mulher foi assassinada hoje. Aqui. E eu tô falando só daqui. Eu nem tô falando no geral. Então, a gente vive, a gente tem visto cada vez mais aumentar estupro coletivo de meninas e mulheres. A gente tem visto cada vez mais aumentar as questões na faixa escolar com mulheres. São meninos reproduzindo, porque criança reproduz. Não nasceu. Não nasceu estuprador, não nasceu racista, não nasceu machista, reproduz. Então, quem está educando essas pessoas, como nós, sociedade, estamos educando essas pessoas? Tem um ditado africano, originário, que ele fala que você precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, para educar uma criança. E a gente precisa de uma sociedade inteira, no nosso caso aqui, sociedade, mas um quilombo, né? A nossa sociedade, a gente precisa de todas as pessoas juntas nessa luta. A direita e a extrema-direita não é a solução. Exato. Não tem como. Ah, mas eu tenho as minhas críticas, duras críticas à esquerda. Eu tenho também. Mas não dá para negociar com a extrema-direita. E isso vai de encontro com o É que eu inegociável. Isso vai de encontro com o que eu comentei, sabe? De saber a hora certa de escolher tal luta. Sim. E por enquanto E, a esquerda e esse tá... ano, por exemplo, a gente está num ano que a gente precisa entender isso, a gente precisa falar sobre isso. Porque São José dos Campos, por exemplo, vou falando daqui mais uma vez e falando da região do Vale do Paraíba, é um território. São José dos Campos é uma cidade extremamente racista. Sempre foi. É uma cidade que, enquanto todas as cidades do Vale têm nomes originários, seja Jacareí, seja Pindamonhangaba, seja Litoral Norte, Caraguatatuba, seja a gente é São José dos Campos, botou um santo aqui no meio. Então, a história de São José, ela é totalmente conservadora, né? Exatamente. A gente tem uma fundação cultural que foi criada por quem? Então, assim, a gente tem um histórico de cafezais e da escravização dos nossos povos aqui nesse território, que aconteceu, e a gente tem essa história hoje. Por que a gente não tem uma rota da história negra aqui? Para contar essa história para os nossos, né, para as nossas crianças, para os nossos pequenos. Então, assim, é urgente que a gente fale sobre essa política da esquerda e da direita, sim. Só que aí não estou falando partido, mas se você não é de direita, você é da esquerda. Não tem como, e vice-versa. Porque hoje a gente precisa escolher um lado, só tem dois. A gente não tem como falar que a gente vai eleger uma pessoa que vai estar no meio de tudo isso. Eu entendo o que você trouxe, o que as pessoas trazem, como diz o Djonga, né? Direita para lá, esquerda para lá, e o pobre segue firme tomando no centro. É isso. Exatamente isso. É isso. E por mais que a esquerda tenha críticas, ela tá lutando a maior briga que a gente... as maiores brigas que a gente tem, ela tá ali, na linha de frente pra gente. E por que nós, pobres, pretos, pessoas periféricas, precisamos protagonizar esse discurso? Porque tem pessoas brancas, burguesas, que estão se apropriando dos nossos discursos, das nossas narrativas, das nossas dores da periferia, para falar que defende nós lá na esquerda. Hoje já tem até a chamada centro-esquerda, sei lá, uma coisa assim. Então, se a gente não assumir o centro dessa discussão política, sim, para agora, eles vão continuar contando a nossa história e não vai contar do jeito que precisa ser contada. Eles vão continuar fazendo os projetos de leis baseado naquilo que eles acham. E eu tô falando da própria esquerda também. Quem tem que assumir isso, quem tem que assumir esse protagonismo, somos nós. Sim. E se a gente não discutir isso, não discutir... É urgente, como diz o Júlio Hazek, são as utopias urgentes, né? Que são precisas, é agora, a gente precisa. É urgente. Eu sei que é utópico, mas é essa utopia urgente que a gente precisa, né? A gente precisa conversar em todos os lugares, nos podcasts, nos bares. Esse ano tem eleição. Esse ano é um ano de eleição. E particularmente, aí? dentre as... Vou somar ela com as duas passadas, acho que vai ser a mais preocupante, de longe. Não, e só piora. E só piora. E quando a gente fala em eleição presidencial, por exemplo, a gente tem um fenômeno na esquerda, que é um fenômeno que eu tenho duras críticas, que é de não formar pessoas, né? A gente tem o paizinho lá que tá mais assim, também é um senhor já, né? Uma hora a história acaba, né? Uma hora a história dele acaba. No mínimo precisava descansar, né? Sim.
Mas tá lá, tá forte, tá resistente. A gente tem no PSDB a nossa queridíssima, né, sambista e tudo mais, né? Enfim, a gente tem várias pessoas, Leci Brandão, né, no caso, a gente tem várias pessoas que estão. Eu tenho conversado muito com o Rodrigo Mar, que é um candidato de São Paulo, é, né, e que também é da cultura, né, enfim. E, mas assim, a gente tem essas pessoas que são mais velhas, trazendo pra esse pessoal mais velho, que a gente precisa formar pessoas novas. E aí, o medo da gente discutir isso é tão grande, porque eu vou me queimar com o lado X, com o lado não sei o quê. Quando saiu as primeiras eleições, a presidência, que Bolsonaro, a primeira vez, né, que ele entrou e se elegeu, eu briguei com metade da minha família. Era o Facebook que era muito forte ainda, metade do Facebook parou de me seguir, e eu também, eu entrei num processo assim. Só que a gente vai entendendo como é que a gente trava essas batalhas também. Não é no A gente soco, vai não é, amadurecendo, a né? gente vai amadurecendo. Hoje dá pra gente debater isso de uma forma mais carinhosa, porque é o amor. É. Tudo precisa ser com amor. Não dá pra eu virar pra minha mãe, que é evangélica a vida inteira, e falar pra ela: olha, tomar naquele lugar daquele seu pastor lá, lá, lá. Não é assim que eu mostro pra ela que, olha, mãe, a gente tá vivendo nisso, você é aposentada, né? Tem que trabalhar ainda, sabe? Tem que pegar remédio lá no SUS, às vezes não tem que comprar, sabe, mãe? E os seus filhos, que às vezes precisam de um trabalho, e meu irmão, que tem várias questões neurológicas, né? Nossos sobrinhos que tem questão, sabe? É com amor que a gente, né? Agora, essa galera que já tem ideia e que quer ficar aí dane-se eles também. Mas, assim, a grande maioria das pessoas da periferia que não tem um pensamento crítico nesse sentido. Ai, obrigada. Nesse sentido de político, é porque tá faltando esse discurso e tá faltando esse diálogo da nossa parte. E por isso que, assim, eu comecei a perder um pouco a crença na esquerda, porque a direita, ela conquista. Ela conquista, não adianta. O discurso deles é baseado em Mas a gente mentira. não pode perder a crença. Exato. A gente sabe que a maior parte do discurso da direita é mentirosa. A A gente gente sabe não disso. pode perder a crença, porque enquanto a gente vai perdendo a crença, eles estão avançando. Só que. Olha, isso é Sun Tzu. É, É a arte da guerra. É dividir é. para avançar. Enquanto a gente está aqui, olha, nossa, mas poxa, mas então, olha, eu A, acho que eu não vou nem votar. Mas então eu não vou nem apoiar nenhum candidato. mas de maneira alguma, isso aí Eles eu sou muito estão. crítico com isso. Mas assim, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer, o que eu fui perdendo a crença na esquerda, foi porque assim, eles pararam de conversar com a base. Isso aí, e esse foi o problema deles. Eles ficaram mais preocupados em rebater a direita. Não, mano, vamos conversar com a galera aqui, ó, vamos trocar Mas a ideia. gente não tem que esperar por eles, a gente tem que ocupar esses Exato, espaços. exato. Porque a gente vai dialogar com essas Aí, pessoas. aí esse ponto cabe a gente, Ah, que tem acesso ao podcast, por exemplo, sim, às nossas redes sociais, sim. que tem, sei lá, alcança um certo grupo de pessoas, sabe? E que Não, a gente tem um pensamento e crítico. outra, o pensamento crítico é, inclusive, eu ir lá e falar assim: olha, Rodrigo, ou então vir aqui uma candidatura a vereador, olha, fulano de tal, é o seguinte. Porque eles estão famintos por nós. E Uhum, temos voz no meio dos nossos. Então, assim, olha é o seguinte: eu topo vir aqui fazer um trampo com você aí pra te apoiar. Só que é o seguinte: eu quero uma pessoa preta aqui no seu gabinete que vai falar só. Se você ganhar, o nosso combinado vai ser isso. Não precisa ser eu, vai ser uma pessoa preta que vai falar só com a pretitude. sim, Ok, ok. Olha, eu apoio. A gente vai trazer o movimento de mulher, só que nós vamos ter uma mulher aqui no seu gabinete, que você é um homem, você não vai poder falar por nós. A gente vai trazer uma assessoria aqui para cá, para esse gabinete, que vai falar só com as mulheres e sobre mulheres e vai trazer para dentro do gabinete todas as nossas pautas. Beleza? Beleza. Tá faltando a gente começar a tomar essa dianteira. Entende? A gente lá, porque a Nação Hip Hop, por exemplo, com Betinho Zulu, entre outras pessoas, eles fizeram isso no gabinete da Alice Brandão. Por que a Alice Brandão, eles estão juntos já é o quarto mandato. Mas como? Olha, a gente vai trocar uma ideia, nós vamos fazer um apoio aqui, porque com a esquerda a gente dialoga, gente. sim. Com a direita não, com a extrema direita não tem diálogo. A gente não dialoga. Então, por mais que a gente tenha as nossas duras críticas, a gente tem diálogo, a gente consegue construir junto alguma coisa. Entende? Só que tá faltando essa movimentação da gente, porque a gente tá tão cansado de lutar, que a gente fala, pô, não vou lá, não vou me submeter. Só que é isso, se eu não for, outra pessoa vai. E a gente é maioria, não adianta. A gente é maioria, se a gente se juntar, a Quem que gente. vota? Então.
Se a gente se juntar, a gente faz, a gente bagunça, a gente balança tudo. Na verdade, os ricos, super ricos é 1%, E gente. justamente por isso que eles usam muito essa filosofia da arte da guerra. Dividir para conquistar, porque grupos menores é mais fácil de derrubar, né? E Exatamente. outra coisa que eles conseguem fazer bem, que a gente precisa se preparar com o pensamento crítico, é justamente manipular a nossa mente. Eles conseguem manter a nossa mente escravizada até hoje. E eles querem derrubar. Você vê que jovem, você viu aquele menino da USP lá, o chavoso da USP, o processo que vem passando. Tá até Ele hoje com a conta dele com no a conta Instagram dele. bloqueia. Então, assim, entre outros, né? Você Que pega o vem Renato Freitas Renato agora. Freitas, né? Vários processos que ainda teve que dar uns tapas num lá, né? E eu achei bem legal. É, ele tá para ser caçado. Olha que Eu absurdo. achei que. Então, assim, você pega essas pessoas, mas por quê? E aí, essas pessoas jovens que estão lá lutando, e quando eu tô falando jovem, eu tô falando da nossa idade, 40 anos, porque hoje em dia também essa coisa já caiu, tá, gente? Por Não é mais favor. até 29. Não sei, enfim, dane-se o estatuto, eu que tô falando. Mas, mas assim, essas pessoas elas ficam na trincheira lutando sozinhas. Se a gente não for lá e falar assim, não, eu também vou aqui em São José, o que eu posso fazer? Qual que é o partido aqui de esquerda que eu consigo ter diálogo, já que eu sou frente de cabeça de alguma coisa? Então eu vou ter diálogo. E esses partidos, porque eu vou ser bem sincera e honesta, pelo que eu vejo. Eu tenho 40 anos. Essa galera que tá no poder da esquerda também, sobretudo pessoas brancas e pessoas burguesas e etc., elas não vão vir atrás da gente. Porque elas estão lá. Tem gente que está sentado lá no trono, Cômodo. faz 4, 5 Uhum. mandatos. É. E ganha quanto um vereador? Ganha quanto um deputado? Você acha que eles vão querer formar você para depois você ir lá e você ficar com o cargo? E por mais que fulano de tal não queira se filiar agora, ele pode trabalhar junto ali, em conjunto com o fulano tá lá, Sim, para poder chegar nas sim, massas. E sim. talvez nessa massa que ele tá levando a informação, saia alguém que vai se filiar, que vai... É essa meia conversa da nação lá com a Alessi. Bora que você traz o Betinho Zulu. O Betinho Zulu é um cara bom pra você trocar essa ideia aqui. Ó, você falou dois nomes aí que eu quero trazer, que é ele e a própria Alici. Mas a Alici é difícil, A porque a gente Alessi sabe. Mas, é nossa, tá mais seria um... complicadinho. Mas Cara, conversa com mas ele, às só de vezes. dar um abraço nela, eu ia ficar muito feliz. Mas às vezes ela faz um vídeo lá pra vocês e manda pra vocês, tipo, né, em algum, vamos supor que ele vá vir, ela pode fazer um videozinho e vocês exibirem também, né, e tudo mais, porque aí a assessoria dela consegue fazer isso, porque pra ela é mais complicado também, né? É, Tá, já por com uma N idade, questões. mas tem várias questões. Mas traz porque vai dar um caldo bom a conversa também. Se eu falo muito, ele fala o triplo. Não, já gostei. Já gostei. Já prepara Ó, 3 horas de a conversa. gente tá há quanto tempo aí, Lucas? Olha, Olha! eu fiquei com medo de não chegar até lá, isso porque a gente nem falou do seu programa. Passada! A gente ainda nem falou do seu programa ainda. E, assim, mas a gente vai. Bom, aí é com você. Se você quiser falar, se quiser deixar para um próximo também, aí é com você. Porque quem fala demais, assim, eu gosto muito de ouvir, viu? Ah, Se eu tem coisa gosto de para falar, falar, eu pode gosto jogar de na ouvir mesa que eu gosto de também. ouvir. Eu acho que discutir, né, essa discussão saudável, Sim. debater esses pontos de vistas, né, eu acho que é muito importante porque a gente cresce muito com isso, né? Eu venho dessa sabedoria oral mesmo, desse conhecimento oral, né? Transmitido de forma oral. Na época, que eu comecei a fazer música, por exemplo, a gente não tinha rede social, que hoje todo mundo, né, aparece por ali pela rede social. Então, todo o nosso conhecimento ele era transmitido de forma oral. Os nossos griots, as nossas griots, todo esse conhecimento ele foi transmitido de forma oral. Então, eu acho muito importante a comunicação, ela. Tanto que eu estou estudando jornalismo, né? Tô me formando em jornalismo, porque eu acho que agrega muito, sabe? A comunicação, enfim. Eu até pensei em fazer comunicação mesmo, mas o jornalismo agrega mais pelo que eu quero desenvolver. Enfim, mas meu programa é isso, né? Inclusive, estou fazendo. Eu tenho o mesmo tempo que eu tenho de programa, tem que eu tô fazendo a faculdade, é um pouquinho mais de programa. O programa vai fazer 4 anos que eu tô esse ano. Vai fazer 4 anos, agora em agosto, se eu não me engano, se não me falha a memória. Antes de mim era o Rafa Gonzá, que é um cara formidável, assim, daqui de São José, ele tá morando em São Paulo. Ele é músico, Trágico. entende? Tá em São Paulo, mas assim, ele é um queridíssimo, tem família aqui. Rafa Gonzá é violeiro, tal, né? Enfim.
canta, um grande cara. E aí ele trocou essa ideia comigo e acabei ficando no lugar dele quando ele saiu, que ele foi migrar para São Paulo, né? Porque as perspectivas lá são até para bar, para quem toca bar, essas coisas. É o que você falou, né? Você como bartender, enfim, é isso. E e aí eu tô com esse programa, é um programa um podcast, embora ele seja gravado, mas é um programa cultural com viés político também. A gente gosta de trocar ideia, de conversar. Eu tenho uma liberdade muito grande, eu sou muito grata ao Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial daqui de São José dos Campos, que me deu essa abertura e é viabilizado por eles. Eu gravo em casa. Antigamente tinha um estúdio lá, eu já tinha dado entrevista para uma série de pessoas, mas hoje eles, depois da pandemia, ficou em casa e eu achei ótimo, porque eu já entrevistei pessoas de outros estados, outros países, eu já entrevistei algumas pessoas de outros países. Então, a Dá um gente tem pouco mais de essa, liberdade, né? dá essa liberdade para a gente fazer. E outra também para o convidado, né? Não é todo mundo que tem um período da manhã, um período da tarde para gravar. Às vezes a pessoa só pode à noite, às vezes a pessoa só pode no final de semana, Sim. né? E o estúdio nem sempre você consegue ter essas possibilidades. Então, toda semana tem episódio. Antigamente era 2 episódios por semana. A gente corria bastante, assim, era toda terça e quinta. A gente corria muito para dar conta, porque você sabe, é todo um processo. Parece fácil, mas é difícil. É um processo de comunicação, que então você entra em contato com a pessoa, né? E eu que faço toda essa parte. Eu faço o contato, eu produzo o programa e faço a minutagem. Aí eu paro até a minutagem, que eu mando para a Shirley, que é a nossa editora, que é ela que faz a edição, cards e a divulgação nas redes sociais. Mas essa parte toda sou eu que faço. Então, inclusive, se tiver alguém assistindo que quer me dar uma entrevista, me chama. Como é que é o nome mesmo? É Cindy CT na Cultura. CT na Cultura. Como Tava... eles de origem, É isso. isso. Ó, eu vou deixar vou deixar tudo como é que fala? Aliás, demorou você me dar uma entrevista. Agora a gente trocar os lados, né? Vamos Eu tentar. acho. Bora falar daqui também desse espaço maravilhoso e falar também de Vamos sim. você, né? Enquanto artista, enfim, em várias frentes, né? Papai. Disso aí eu falo bastante, viu? Ah, muito legal, É né? muito bom. Papai de primeira viagem. Total. Ai, que delícia. Tá levando alguns cabelos, deixando alguns outros brancos, mas É. é muito bom, é bom Ai, é demais. maravilhoso. Eu acho que o maior atravessamento na vida do homem é ser pai. É, Eu acho. Para quem tem esse desejo, né? É. Tem gente que não tem mais esse desejo. Eu acho que eu achava que na vida de uma mulher também. Mas hoje, convivendo com muitas mulheres que não querem ser mães, por exemplo, eu acho É que perfeitamente aceitável, e normal. tem outras. Às vezes, para aquela pessoa em especial, outras coisas vai ser tão profundo quanto. Para mim, a maternidade foi o mais profundo da minha vida, assim, sem sombra de dúvidas, assim. É um processo, nossa, meu Deus. É muito doido. É muito doido, é muito louco. E é muito louco em todas as fases, né? Como eu falei antes, no início, minha filha tem 21 anos, vai fazer 22, e até hoje, assim, são detalhes, assim, às vezes que eu fico, gente, assim. Mas eu lembro que quando ela era pequenininha, todas as noites, assim, eu deitava do lado dela e ficava, assim, orando, rezando e pedindo, assim, pra não acontecer nada com ela, sabe? Porque eu Nossa, ficava pensando, como é que pode você amar tanto um ser humano que se aquele ser humano não existir, você também não existe mais? eu não consigo pensar muito além, É assim, uma tipo, coisa. muito pra frente, porque a minha tem 1 ano e 7 meses, você já tem uma filha adulta, e eu, tipo, eu não consigo pensar como que vai ser a minha filha adulta, assim. Mas a gente não pensa. É, Simplesmente um dia você abre o olho e tá ali, mas, entendeu? Gigante. mas esse medo passa por mim todo dia. É. Esse medo passa por mim todo E, dia, e sabe? sobretudo quando eles são pequenos, mas depois quando cresce também, porque quando ela começou a trabalhar, a minha filha ela trabalha em escolinha, né? Ela tá fazendo pedagogia, tá se formando, a gente entrou juntas na faculdade. Olha que massa. Quando ela terminou o ensino médio, é, ela tava meio naquela, e aí eu dei uma conflitada, falei, não, vamos fazer faculdade sim, não sei o que e tal, porque as pessoas pretas têm isso também, né? Ai, não vou dar conta, ai, não É. vou conseguir, ai, não sou capaz. São muitas coisas que são falados para essas pessoas, né? Minha menina é uma menina preta, de 1,77 m de altura, e, e aí eu falei para ela, se mamãe entrar, você entra? Ela pegou e falou, entro. No dia seguinte, eu fui lá na universidade, matriculei nós duas. Falei pra ela, a gente tá matriculada, agora você tem que fazer o vestibular. Se vira. Aí ela pegou e falou, tá bom, vou fazer. E aí ela escolheu o curso que ela, levei ela lá, ela escolheu o curso que ela queria, e que foi pedagogia. E aí agora, esse ano, inclusive, ela entrou em fonoaudiologia também.
Ela tá já no primeiro semestre, inclusive agora, esse final de semana, tem a cerimônia do chapéu dela, desse curso, e tá finalizando a pedagogia. Mas aí, voltando, né, para esse medo, e aí ser mãe de uma menina, né? Eu acho que são, tipo assim, eu nem queria ser mãe de menina. Às vezes eu falo pra ela, mas eu já justifico, né? Mas era muito nesse lugar, assim, de tipo, caramba, o mundo é tão perigoso, o mundo foi tão mal pra mim, eu passei por muitas coisas. Até chegar aqui, eu passei por muitas coisas. Todos os tipos de violência. Meu pai era alcoólatra, meu pai já esfaqueou minha mãe, né? Quando eu era criança, eu tinha 5 anos e eu lembro perfeitamente de cada cena. Eu vi minha mãe apanhar inúmeras vezes. Eu já vivi vários tipos de abusos sexuais, psicológicos, físicos. Então, como mulher, eu ficava pensando, né? Nossa, que responsabilidade ser mãe de outra mulher. O que que eu vou falar pra essa menina pra ela, para que o mundo não devore ela? Esse medo passa muito na minha cabeça, inclusive até quando, por conta da terapia, você começa a rever algumas coisas que, tipo, é tão normalizado na vida do homem, Sim. que daí você começa a ver, cara, quanta violência você já cometeu e comete às vezes, sabe? Até a gente enquanto mulher, porque a gente Então, reproduz, é um processo de desconstrução que a gente vive, né? aí eu fico com medo, às vezes, de mim mesmo, sabe? E eu, ao mesmo tempo, eu penso que isso é bom, porque Sim. a partir do momento que eu tô com medo, eu tô atento naquilo ali. E se eu tô atento naquilo ali, dificilmente eu vou cometer, Sim. dificilmente eu vou fazer. Não tô. E é importante também, por exemplo, eu acho que aqueles exercícios que eu falei, eu acho que tudo pra gente, exercícios são fundamentais. Então, por exemplo, às vezes você vai se exaltar, você vai falar mais alto. Também pode ser lido como uma violência, Sim, né? Tem a violência psicológica, tem vários tipos de violência, vários graus e tipos de violência. Mas eu acho que o importante é, opa, será que isso aqui foi num tom de violência? Ou vamos sentar aqui, vamos conversar? Dificilmente uma pessoa que tenha chegado nesse nível de pensamento crítico e de entendimento crítico da nossa sociedade e da criticidade mesmo que existe nas relações, e que já houveram nas próprias relações, porque, sobretudo, pessoas pretas e pobres, periféricas, que vieram de periferia, mesmo que não estão hoje, testemunharam. Ou foi em casa a violência, ou foi a tia, a irmã da mãe, ou vizinha, testemunharam. sim. E então, quando você entende essa criticidade das relações e você toma para si esse pensamento crítico, dificilmente você vai reproduzir, a menos que você seja um merda, né? Mas eu tô falando reproduzir nesse nível de, ai, vou dar uma surra numa mulher hoje, entendeu? Tipo, porque tem homens que são assim. Sim, Tá aí o sim. feminicídio, né? Vou ali matar uma É, mulher é um assunto que tá muito em alta. em alta, Muito em alta. entendeu? Então, assim, dificilmente você vai. Mas, às vezes, é tão sutil Sim. a violência que eu também me pego. Às vezes, com o meu relacionamento, com o meu companheiro. Eu falo, nossa, tipo, opa, eu acho que não foi legal isso que eu falei. Você me desculpa. E às vezes ele, tipo, já. Ou às vezes ele Ele nem nem. percebe. Às vezes ele nem Entendeu? interpretou da mesma forma que você. Entendeu? Mas eu acho que é importante a É, gente sim. interpretar, nomear e, se for necessário, se desculpar. Sim. Sabe? Porque a gente também cresceu numa sociedade que fala que a gente tem que ser forte, duro, dura, a vida toda, sobretudo para homens, né? Aí o homem não pode chorar. Às vezes o homem ele nem percebe que ele está sendo violentado. Quantos meninos foram violentados na infância, seja através de um carinho diferente por uma tia, por um homem, só que, tipo assim, é tão inconcebível isso, porque o machismo é tão ele toma aquela pessoa de uma forma e aí ele acaba, às vezes, vai entender depois, né? Às vezes nem entende, passa uma vida sem entender. Então é Ou importante a gente entende e entender. nunca põe pra fora, Não pôr pra porque é fora. medo, sei lá, várias Eu coisas. conheço inúmeros meninos que foram violados, violentados Eu na acho, eu infância. acho que quem cresceu em periferia é difícil uma pessoa que não foi. Inúmeros. Então, assim, só que aí onde é que tá? Então, esse menino, ele vai normatizando tantas coisas que às vezes até nisso, às vezes eu, tipo, dou um grito e ele fala, não, mas, sabe?
porque estava tão acostumado com os gritos dentro de casa, estava tão acostumado com a violência. Não, isso aqui não foi legal, foi violento. Sim. A gente precisa nomear. E aí a gente tem essa conversa. Mas a Júlia, quando ela começou no processo dela de trabalhar fora de casa, foi muito duro para mim, porque eu moro lá no Interlagos, então ela sai muito cedo de casa, ela sai 5 e pouco da manhã. 5 horas, 5 e pouquinho da manhã. E a minha filha é o corre, e faz faculdade à noite, enfim. Nossa, ela é o corre. Trabalha o dia todo, tal. Se ela trabalha com criança, na área que ela gosta. Na escolinha, e ela trabalha na escolinha que eu estudei. Que Prezinho que massa. eu estudei. É tipo, várias coisas da nossa vida assim se encontram, uma loucura. E, e aí, tipo assim, cara, todos os dias pedindo a Deus, assim, Deus leva ela. Senhor, cuida da minha filha no caminho. Espiritualidade, intercede por ela. E, tipo assim, até santo, até entidade que eu já nem conhecia, que eu comecei a conhecer só para poder pedir proteção. Porque realmente, assim, ser mãe de menina, ser pai de menina é um desafio. Eu já escutei inúmeras piadinhas, inclusive, né? Que, principalmente para homem, que você passa de Ah, consumidor para nossa, fornecedor. eu Sabe, já. umas coisas Nossa. assim super mais. É. E isso é tão triste, porque assim, se você não tem um relacionamento muito aberto, como eu tenho, por exemplo, com a minha filha, e ainda assim ela não está impedida de viver, né? Coisas tristes a gente não quer, né? Mas eventualmente acontece. Mas se você não tem um bom relacionamento, assim, um relacionamento muito aberto, com essa garota para ela poder falar, ela vai às vezes guardar, porque hoje eu entendo hoje alguns abusos que eu vivi na minha infância e adolescência, eu só entendi depois de adulta que foram abusos. Sabe? Eu fico pensando, por que que eu não sabia? Porque ninguém conversou comigo. Ninguém me falou, olha, se botar a mão aqui, se fizer isso aqui, saca? Então, tipo assim, é todo. Não que com menino a gente não vai fazer, porque tem que fazer também. E, Sim. inclusive, mamães e papais de menino têm uma responsabilidade ainda maior nesse sentido, de, né, de fazer com que esse menino não se torne, não que a responsabilidade, né, a gente não pode ficar culpando os pais e mães pelas decisões que os filhos adultos tomam, mas na infância você tem a sua Sim. responsabilidade de formar o caráter daquela pessoa, né? De alguma forma, pelo menos, aconselhar. Mas é isso, mas é bom demais. É bom demais ter filhos, eu aconselho. Eu É. tenho uma só, então eu não posso falar no plural que eu não sei. Foi muito difícil, não romantismo. Maternidade é dolorosa demais, sobretudo quando você é pobre, não tem dinheiro. Cada fase é assustadora, É, mas traz um benefício, uma satisfação gigante. é muito doido, assim, um amor incondicional. Eu costumo, eu costumo dizer que minha mente é uma caixa de gato, viu? Uma caixa de areia de gato, viu? Mas assim, só pra gente finalizar, eu queria muito fazer um comentário sobre música, porque assim, música é a minha religião. Essa é a frase do Jimi Hendrix até. E pra mim é verdade isso. Música é a minha religião, é onde eu me conecto ali, sabe? E até porque os meus O rei deuses do rock, que é ao com contrário do que de vocês longe, acham. de longe. Até porque assim, pra mim, Deus são duas pessoas na música, que é o Michael Jackson e a Whitney Houston. Mas assim, o porquê que eu falei disso? Porque eu gosto muito de conversar com quem é da música, sabe? A gente quase não falou de música, mas eu gosto muito de conversar porque, mano, a arte faz da pessoa ela ser capaz de falar de tudo, cara. Sim, É muito massa isso. é Eu incrível. adorei demais, viu? Se você quiser mandar um abraço pra alguém específico, pra uma lista de pessoas aí, fica à vontade, porque nossa, foi uma satisfação gigante pra mim, viu? Para mim também, estou muito feliz, muito honrada com o convite. Eu costumo falar também, aí só para a gente encerrar com relação à música, não precisa muito para me conhecer, não precisa muito para conhecer as minhas amigas, as minhas pares, as minhas iguais. É só escutar a música dessas mulheres, só escutar minhas músicas, porque lá tá tudo descrito. São vivências, são pensamentos, são crenças, são projetos, ideias, ideais, ideologias. Tá tudo ali. Tá tudo na nossa música. E se você não escuta a nossa música, logo não vai nos conhecer. E é muito legal conhecer a gente, viu? E deixa aí esse recado também, então escute as mulheres do rap nacional, como já diria a Aura Alves, né? É uma música que a gente acabou de lançar recentemente também, no álbum dela. Escutem as mulheres do rap nacional, acessem as redes sociais, meu arroba é meire.dorigem, é bem facinho.
Esse ano eu tô completando 20 anos de caminhada com o De Origem, junto com a minha amiga Preta Ari, que tá lançando um álbum esse ano também. Então, absorvam também, escutem, porque é muito importante pra gente, saca? E escutem mulheres do Vale do Paraíba, do interior, porque ser mulher no rap não é fácil. E ser mulher preta, no vale, interior, com vários recortes, tem muitas camadas. A gente precisa muito das pessoas, né? Nessa construção junto com a gente. Obrigada mais uma vez, parabéns. Estou esperando vocês agora no Cinto CT na Cultura. Estou esperando vocês também nos nossos shows. Vá. Você tem um bônus, porque Eu tá ia com falar criança isso. Pra mim é um pequena. pouquinho complicado, porque a agenda a gente tem que Tem que intercalar. mexer lá, Mas a gente também ousa fazer uns eventos com Espaço Kids, porque esse cuidado com as nossas crianças também, com os papais e mamães. Então, numa oportunidade, vá. E vocês também estão todas, todos e todes convidados. É isso, vocês pegaram, porque, mano, hoje foi só aula, gente. Só, eu tô olhando pra câmera de cá e é essa daqui a viagem. Agora é câmera, eu não sei lá, eu tô perdido. Mas foi só aula aqui, gente. Só aula. E é isso. Eu vou deixar todos os arrobas do programa dela, tudo aqui embaixo. Segue lá, fortalece. Entra no Spotify, as músicas dela estão lá também, no YouTube, etc e tal. E vamos curtir e vamos fortalecer os nossos artistas. Sobretudo os artistas do Vale do Paraíba. Tem muita gente boa aqui. A gente já trouxe alguns aqui, vocês viram lá. E, mano, eu sou fã de todo mundo que eu já conversei até agora. Sério mesmo. Muito obrigado. Gratidão. Gente, forte abraço. Falou. Nice.